Olá, queridos! Graça e paz, boa tarde, que Deus abençoe a todos aí. Meu amigo Davi, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, Deus te abençoe nessa tarde aí de quinta-feira que nos fez o Senhor, né? Quinta-feira maravilhosa, que Deus possa estar abençoando a todos aí, rica e abundantemente. Irmã Rosângela, seja bem-vinda, graça e paz, que Deus abençoe a todos aí. Bom, como eu sempre peço nos meus vídeos, oi, irmã Jaqueline, graça e paz, boa tarde para todos aí. Grace Fraga, a alta liderança, autoridade da cúpula casimirense. Um beijo para todos aí, sejam bem-vindos a essa live, a quarta live de 5, né? Que Deus esteja abençoando todos aí ricamente aí. Bom, vamos lá. Vamos para a nossa conversa para o vídeo não ficar muito alongado, né? Nós vamos dar continuidade aí a esses assuntos que se encontram aí em Apocalipse 1, 2 e 3, nessa que a gente percebe que é a primeira tentativa, né? Ou a primeira organização de uma conferência pastoral realizada aí pela cristandade, tendo como idealizador dessa conferência o próprio Senhor Jesus, com o auxílio precioso e incomparável de João apóstolo, João, que é irmão de Tiago, primeiro mártir da igreja, e filho de Zebedeu. Irmã Rita, seja bem-vinda, que Deus abençoe a senhora aí, rica e abundantemente. João, então, que era apóstolo. Vamos lá. Segundo Rick Joyner, grande ministro americano e também grande ensinador bíblico, né? Ele ainda vive ainda, ele está vivo ainda. Rick Joyner, ele vai dizer que os 12 discípulos de Jesus, eles são apóstolos num sentido único. Porque o apostolado deles não tem a ver com dons, tem a ver com autoridade. Tá? Eles adquiriram a autoridade apostólica por terem sido chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus e terem caminhado com ele durante 3 anos. Então, eles são reconhecidos apóstolos não por causa de um dom, mas por causa de uma autoridade. Nesse sentido bíblico, no sentido de autoridade, quando esses apóstolos morreram, não se levantou mais apóstolos como eles, porque o apostolado deles não era um dom, mas sim uma autoridade que lhes foi conferida, que lhes foi confiada por Jesus. Nesse sentido, sim, João é apóstolo, mas muito mais do que isso. João é o discípulo de Jesus que se dedicou a alcançar durante a sua vida a excelência do ministério pastoral. Bom, como a autoridade de um pastor está ligado exclusivamente ao seu rebanho, é isso que Jesus vai fazer em relação a João. Ele vai dizer logo para João no primeiro capítulo, para quem João endereçaria a sua carta, suas cartas. Logo no primeiro capítulo, Jesus vai dizer para ele: escreve então a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque essa era a jurisdição pastoral de João. Esse era a jurisdição apostólica de João. Você vai perceber que o apóstolo São Paulo não escreve para essas igrejas, né? Não se dirige a elas de maneira pastoral. Se bem que Éfeso é uma igreja que nasce através do ministério do apóstolo São Paulo, mas depois Paulo dá seguimento ao seu caminho apostólico. Segundo a tradição cristã, João, logo depois de ter enterrado Maria, mãe de Jesus, João então se muda para Éfeso e ali ele fica até o final da sua vida. Claro que Éfeso é uma igreja diferenciada, porque ela tem uma liderança incomparável
que passa por ela durante décadas, né? Mas a gente não vai entrar nesse contexto, não. Vamos lá. João, então, escreve, né, aí, orientado pelo Senhor Jesus, as 7 igrejas da Ásia. A gente já pontuou algumas situações aqui muito atípicas, como, por exemplo, as 7 igrejas enfrentam problemas com heresias, né? Existia a heresia dos nicolaítas, existia a heresia de Balaão e existia a corrente herética de Jezabel. Sendo que dessas 3 correntes heréticas, 2 estão ligadas diretamente à liderança da igreja. Porque geralmente sempre é o alvo do diabo, né? Quando você atinge a liderança da igreja, você atinge o corpo. Então é natural que o diabo ele vai concentrar os seus esforços para tentar derrubar sempre a liderança da igreja, porque ele derrubando a liderança, ele basicamente derruba a igreja toda, né? Os nicolaítas eram uma corrente herética que se sediava na doutrina, na área doutrinária. A seita de Balaão, né, a corrente teológica de Balaão, se sediava no colégio pastoral, criando partidos, né, correntes partidárias dentro da igreja, e a corrente herética de Jezabel se situava no meio do povo, né, entre os leigos, no salão, na questão da questão congregacional, né, atingindo a vida do povo como um todo. Então vamos lá. Jesus então escreve com a ajuda de João para 7 igrejas da Ásia. Tá? E agora a gente vai listar aqui um dado muito interessante que eu quero que você entenda. Pastor, você arrancou isso da onde? Irmão, eu leio, né, leio algumas coisinhas, leio uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Né? Além da minha própria investigação, né, porque eu não sou nenhum idiota, além da minha própria investigação, a gente vai descobrindo algumas coisas, né, que estão visíveis aí no texto, aí, através da hermenêutica, através da homilética. João então escreve para as igrejas da sua jurisdição, e no que João escreve, a gente vai perceber qual é o tipo de problema que as igrejas estão passando. Por exemplo, 4 das 7 igrejas, aliás, deixa eu colocar aqui, 4 das 6 igrejas, porque tem uma igreja que não tem problema nenhum, e eu vou falar dela no final. 4 das 6 igrejas para quem João escreve, a quem Jesus manda a sua mensagem, tem problemas com a oposição interna. 4 das 6 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, são igrejas que têm problemas internos. Existe uma oposição. A igreja sendo oposição à igreja, que é o pior tipo de problema que uma igreja pode ter. É quando a igreja tem problema com ela mesma. Porque Jesus falou o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, quando uma igreja tem problema com o mundo, vence a igreja. Quando uma igreja tem problema com o inferno, vence a igreja. Agora, e quando a igreja tem problema com a igreja mesmo? Vence quem? É uma pergunta que eu deixo aí. Então, das 6 igrejas que têm problemas, 4 igrejas têm problemas com ela mesma, consigo mesma. A oposição é interna. Sendo que Pérgamo é uma mistura, né? Pérgamo tem problemas de oposição externa e Pérgamo tem problema de oposição interna. Mas 4 igrejas possuem problemas internos. Então, a gente pode colocar assim: 2/3 das igrejas estão tendo problemas com ela mesma. Problemas que se encontram na doutrina, problemas que se encontram na liderança e problemas que se encontram no povo, né?
apenas duas igrejas, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas não possuem nenhum problema interno. A sua oposição, ela é externa. São igrejas que estão tendo um problema com a sociedade ao seu redor, com a cultura da sua época. Por acaso, não por acaso, essas duas igrejas, elas recebem a promessa de serem fortificadas pelo Senhor no dia mau, né, nesses dias. O Senhor promete para elas que vai assisti-las pessoalmente, lhes fortalecendo, estando ao lado delas. São igrejas que, biblicamente, elas são perfeitas, são igrejas bereanas, elas são obedientes à sã doutrina, elas são obedientes à sua liderança, que é bíblica, e elas são obedientes liturgicamente, não só no templo, como de casa em casa. Né? Essas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, elas não têm problemas de oposição interna, são igrejas a sua vida íntima está em harmonia com Jesus. Não há nenhuma repreensão para essas igrejas, né? O problema delas está da porta para fora. Aí deixa eu falar uma outra coisa aqui que eu quero que você guarde isso e você anote. Na igreja de Esmirna tem uma promessa do Senhor dizendo o seguinte: quando você passar por tribulação, eu estarei com você, né? Nas suas tribulações eu lhe assistirei. Qual é a diferença de tribulação para aflição? Porque Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Qual é a diferença de tribulação para aflição? A gente tem que saber disso. É igual o crente que não sabe qual é a diferença de vento para deserto, né? Deserto é onde Deus coloca você para fazer você amadurecer. E vento é onde você entra porque não amadureceu, né? São duas coisas que causam dor, mas têm origens diferentes. Tribulação é quando o mundo tenta balançar a igreja. Isso é tribulação. Tribulação é uma palavra grega que significa arremessar com força, né? Jogar para longe com força, com violência. Né? Então, tribulação é quando o mundo tenta balançar a igreja. Aflição é quando os crentes saem da igreja para se balançar. São duas coisas totalmente diferentes. Tá? Jesus vai falar disso muito bem na parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Tá? Tribulação é quando o mundo balança a igreja para ver quem ele consegue desgarrar. Parábola da ovelha perdida. Tá? O diabo deu uma balançada na igreja, o mundo deu uma balançada na igreja para tentar desgarrar alguém. Isso é tribulação. Tá? Aflição é quando a pessoa sai da igreja e vai no mundo para dar uma balançadinha. Né? Esse negócio de ser crente carola muito chato, crente não pode nada, crente não pode rir, crente não pode beber, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Irmão, eu estou 22 anos na igreja, ninguém nunca me proibiu de nada não, e eu sou muito feliz. Quem convive comigo sabe que sou feliz, né? Porque eu encontrei a verdadeira vida é Jesus, né? Então fica aí marcada aí a diferença de tribulação para aflição. Tribulação é quando o mundo tenta balançar a igreja, e a aflição é quando os crentes saem da igreja para se balançar um pouco, né? As duas coisas doem bastante, só que uma Jesus está nelas e a outra você está por conta própria. Então, queridos, a gente vai perceber aí que 2/3, tá? Por isso que Apocalipse é uma carta pastoral. Apocalipse, né, começa como uma carta pastoral, é assunto de liderança, é assunto de pastores. Por quê? Porque se você não consertar o agora, não há esperança no futuro, querido. Se você não consertar o agora, não há esperança no futuro. E quem é que conserta a vida das pessoas? É o pastor que é chamado para amar, para cuidar, para zelar.
né? E graças a Deus porque eu tenho um pastor que faz isso na minha vida, né? E bem-aventurado é todo aquele que tem um pastor também para lhe ajudar, para lhe orientar, para lhe dar uma palavra quando precisa, né? Então, Apocalipse começa como uma conferência pastoral, né? E também revela para nós que o problema que está atingindo a igreja, ele foi identificado. Pastor, né, concílio pastoral, grupo de pastores, eles precisam identificar o problema que está atingindo a igreja na geração deles, né? No primeiro século, a igreja tinha mais problema com a igreja do que com o mundo. 2/3 das igrejas tinham problemas consigo mesma. A igreja estava gerando problema para a igreja. Aí eu lembro das palavras de Leonardo Ravenhill, grande evangelista do século passado. Leonardo Ravenhill, ele vai dizer o seguinte, ele já dizia o seguinte, falando aí, né, no Evangelho de 1900, né, porque a gente já está em 2000, falando da igreja que viveu no século passado, em 1900. Ele dizia o seguinte, Leonardo Ravenhill não sabia do que ele estava falando, né? Com certeza ele não sabia. Ele diz o seguinte, a igreja hoje, tá? Leonardo Ravenhill dizia, a igreja hoje sofre mais na mão dos seus expositores do que na mão dos seus opositores. Ele não sabia o que ele estava falando, né? Se Leonardo Ravenhill conseguisse ver a igreja dos 20 anos para trás, querido, ele tinha morrido do coração. Se ele não tivesse morrido de idade, ele tinha morrido do coração, né? A igreja tinha problema com a igreja mesmo. Então vamos lá, falei de 6 igrejas e agora eu vou fechar falando da última. Das 7 igrejas, tem uma igreja que não tem problema nenhum. Ela não tem dificuldade nenhuma. E ela também não recebe... basicamente, Cristo está indiferente a ela. Que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é retratada biblicamente como a igreja em que a gente vive hoje. Essa igreja, ela é a igreja politicamente correta. Por isso que ela não tem problema nem com ela mesma, e ela também não tem problema com o mundo. É uma igreja politicamente correta. Tá? O camarada chega, tá bom? O camarada chega, ele já está vindo do 10º casamento dele. Ninguém perturba ele, ninguém confronta ele, ninguém pergunta por que ele perdeu 10 esposas, ninguém pergunta qual foi a razão que ele bateu na mulher dele, né? É uma igreja que não quer perturbar ninguém, não quer incomodar ninguém. O camarada está sentadinho lá, dá um carro de diácono para ele, bota ele de presbítero, né? Esse dia eu recebi a denúncia de um amigo, de uma figura aí, não vou falar, né, da onde é, porque eu conheço muita gente de muito lugar, de uma figura aí que andou por umas cidades aí e molestou a filha de um pastor. Molestou, né, a filha de um pastor. E aí ele saiu e foi para uma cidade aí, uns 500 quilômetros de distância. E ao chegar nessa cidade, pasmem, o pastor já recebeu ele, já colocou ele como obreiro e ele está pregando na igreja do cara. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, né? Eu já costumo dizer na minha comunidade de fé, da qual eu faço parte, há mais de 20 anos, que a igreja é uma peça moral. Querido, igreja não é uma passarela de dons, de sinais e maravilhas, não. Igreja é peça moral. Paulo falou para Timóteo, eu estou escrevendo isso aqui para você, para que você saiba como se comportar até eu chegar, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. Coluna, firmeza da verdade. Já dizia Lutero, ainda que uma pessoa faça chover canivete do céu, querido, se ela não estiver seguindo a Bíblia, rejeita ela. Agora no Rio de Janeiro nós temos um camarada aí que está pegando, está com um São de João de Santo Cristo, pegando todas as menininhas da cidade. Mas porque ele profetiza nos cultos dele, está lotado, querido. A igreja do camarada está lotada. Os próprios vizinhos do camarada têm denunciado ele.
que um tal de entra e sai de mulher na casa dele de madrugada, querido, mas de noite a igreja do cara está lotada, porque ele entrega a profecia, ele entrega a revelação, né? Então nós estamos vivendo aí a igreja de Laodiceia, que não fede nem cheira, não tem cor nem sabor, é uma igreja que não vale nada, que Deus tenha misericórdia de nós, é a igreja isenta. O que você acha da política? Não me meto. O que você acha dos pobres da obra missionária em Moçambique? Deixa Moçambique com os moçambicanos. O que você acha aí da gente alimentar os pobres da cidade? A prefeitura tem que dar um jeito nisso, a igreja não se envolve com isso. Querida, a igreja isenta, ela não arruma problema com ninguém, ela não tem dor de cabeça com ninguém. Ah, mas o irmão está pregando heresia. Deixe o irmão na mão de Deus, que Deus vai cuidar do irmão. Nós não podemos ser julgadores dos irmãos. Irmãos, essa igreja já queimou no inferno. Jesus está vomitando ela da boca dele. Jesus odeia essa igreja, a igreja isenta. A igreja que não toma posição, não se posiciona. A igreja que não tem poder moral. A igreja que olha para a vida da pessoa e fala, querido, olha só, senta aí, tá? Senta aí. Daqui a uns 5 anos, talvez, a gente volte a conversar com você de novo. Ah, mas pastor, por quê? Porque, cara, tu tá no teu 5º casamento. O camarada tá no 5º casamento dele, quer ir na igreja, quer pregar, quer cantar, quer profetizar. E pasmem, tem gente que dá moral para essas pessoas. Tem gente que dá moral, né? Então, são 7 igrejas na Ásia. 4 têm problemas com a própria igreja, 2 têm problema com o mundo, e uma não tem problema com ninguém, porque ela é politicamente correta. Ela não tem oposição de ninguém, nem dela mesma, nem do mundo. Ela se dá bem com todo mundo. Ela entra e sai de qualquer lugar, ela dá a mão pro pai de santo, ela dá a mão pro islâmico, ela dá a mão pro confucionista, ela dá a mão para o budista, ela é a igreja do paz e amor, sabe? Olha, Jesus veio, Jesus é o açougueiro celestial, ele só quer o seu coração, ele só quer o seu coração, o resto não importa o que você vai fazer com o resto, não importa onde você vai, não importa com quem você esteja, que aonde você estiver não tem problema, Jesus vai continuar te chamando, Ele não se aborrece com a sua vida de pecado, fique aqui conosco, dá o seu dinheiro aqui, porque se o macumbeiro não sabe o que fazer com o seu dinheiro, a gente vai saber fazer, é melhor ficar aqui do que ficar lá, né? Essa igreja é perfeitamente correta, ela não tem problema com ninguém. Irmãos, que Deus nos dê livramento disso, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus nos ajude a termos postura, ainda que isso nos custe a paz com os de dentro e nos custe a paz com os de fora. Porque o mais importante, querido, é ter paz com Cristo. A gente precisa ter paz com Jesus, né? Ter paz com a sã doutrina, ter paz com a verdadeira palavra de Deus, custe o que custar. Jesus não veio para transformar isso aqui, não faz de conta não, querido. Ele diz, por causa de mim haverá pais contra filhos e filhos contra pais. Quem é você que acha que não vai ter problema com ninguém por causa do nome de Jesus? Ah, ninguém vai me perseguir, ninguém... Não, queridos, vai padecer necessidade sim, vai padecer luta, vai padecer problema. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. No entanto, a gente precisa se posicionar. Amém? Que Deus abençoe aí a todos ricamente. A grande lição de Jesus, na sua totalidade, na sua maioria, é que a igreja precisa se preocupar com a própria igreja. A igreja precisa se preocupar com a própria igreja. Citando os reformadores do século XVI, Lutero costumava dizer: Ecclesia reformada sed semper reformanda. Igreja reformada segue sempre precisando de reforma. Tá? O que serviu numa década, na outra década não serve mais.
A estratégia que funcionou na década de 80 não vai funcionar agora, em 2019. E é liderança da igreja. Nós que somos crentes maduros, que precisamos entender, queridos, que a gente tem que se posicionar. Amém? Na oração, na palavra, se posicionar com a vida. Tá? A grande lição de Jesus para nós é essa. E haverá décadas sim, haverá tempo sim, em que você vai ter mais problema com os irmãos da igreja do que com as pessoas do mundo. Isso é bíblico. Acabamos de ver aqui na história das 7 igrejas. No entanto, tenha problema com quem for, querido. Só não tenha problema com Jesus. Que Deus abençoe todos. Eu quero fazer aqui, merchandise. Quero agradecer aos irmãos da minha congregação, Os irmãos que congregam comigo. Eu estou vendo aqui, a maioria deles está aqui. Muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe todas vocês aqui. Tem aqui na minha tela aqui tem um jardim aqui no canto, um canteiro aqui, cheio de flores aqui aparecendo. A alta cúpula e elite das mulheres do SEI Barra de São João. Tá bom? Para todos os irmãos de todos os lugares do Brasil que estão comigo, eu quero fazer uma merchandise aqui do meu livro, Êxito sobre os Desertos. E eu quero falar para você que tem novidade vindo por aí. Tem novidade vindo por aí. O Êxito sobre os Desertos 2 já começou a dar os primeiros passos, tá? Êxito sobre os Desertos 2, editora Reflexão. Até semana passada estava baratinho, estava custando R$16 na editora, Muito bom mesmo, tá? Que Deus abençoe a todos. E por falar em flor, eu tô com a Leia Vares aqui. A Leia Vares, que é da família Vares, que é a família mais aristocrata da cidade de Talva, Da minha querida, amada poetisa Nilda Vares, coluna aí dessa família, minha intercessora, a pura aristocracia da cidade de Talva, irmã Nilda Vares. Leia, mostra para ela que eu estou mandando um beijo para ela, Leia. Tá? Que Deus abençoe a todos aí, irmão João que está chegando agora aí, depois assiste aí a live lá no começo, tá? Irmã Graça, todos vocês, muito obrigado, me ajudem aí divulgando o livro, divulgando aí esse vídeo, e amanhã então nós temos aí o nosso último assunto sobre as 7 igrejas de Apocalipse, a primeira conferência pastoral de alinhamento da Ásia, tá? Amanhã a gente volta com esse assunto aí. Compartilha aí, tá? Compartilha, dá um like aí. Dá um like aí, tá bom? Compartilha. Deus abençoe todos vocês, rica e abundantemente. Até amanhã. Amanhã nossa live final sobre as 7 igrejas, uma revelação bombástica, tá? Algo que vai mexer com o teu coração, com certeza, tá? Deus abençoe a todos aí, uma boa tarde.